Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, esse livro que dá continuidade à saga do senador romano Públio Lentulus, ele que é uma das reencarnações de Emmanuel há 2000 anos, isso foi mostrado no livro com o mesmo nome, e agora o livro 50 anos depois, ele aparece como um escravo judeu e de nome Nestório. A gente já encontra ele com 45 anos e Emmanuel explica que não é a história dele como protagonista como foi no há 2000 anos, e sim de uma pessoa que ele chama de uma alma santa de nome Célia, que até agora não nos foi apresentada aqui na trama. Então, nós estamos aqui no vídeo anterior, nós terminamos ali com uma conversa entre o Caio Fabricius e o Elvídio Lúcius, que um é o anfitrião, que é o Elvídio, que é também aquele Pompílio Crasso, que foi a pessoa que foi morta na frente do senador Públio Lentulus, ali naquela parte no capítulo A Destruição de Jerusalém, onde eles foram então capturados pelas forças contrárias, pelos resistentes, pelos judeus, e foram capturados exatamente pelo maior inimigo do senador Públio Lentulus, que mandou que se arrancasse o coração do amigo dele na frente dele, como sendo a última coisa que ele veria, e depois mandou cegá-lo com uma lança em brasa. Aí então o Elvídio Lúcius foi a única pessoa, de acordo com o Emmanuel, que daquela época que está aqui vivendo com ele novamente, com o nosso senador Públio Lentulus, que agora é um escravo, e agora nessa parte nós vamos ver como é que eles vão ser introduzidos um ao outro, porque a gente viu que o Nestório ele já apareceu ali atrás daquela carruagem, digamos, que são as liteiras onde as pessoas eram carregadas os nobres eram carregados pelos escravos naquela época, e agora então quem estava vindo nessa liteira é o Caio Fabricius, que vinha ali então de Jerusalém, e foi para a casa do Elvídio, que estava esperando ele para que eles voltassem a Roma. E aí eles começaram ali um diálogo onde ficou claro no vídeo anterior que a volta do Elvídio para Roma traria a ele no mínimo alguma dor de cabeça, porque ficou claro que ele teria então tido um filho com a Cláudia Sabina, que agora, na época em que ela era jovem, agora ela é a mulher do prefeito Lólio, então agora ela é uma mulher poderosa. E o Elvídio não assumiu esse filho. Ele disse que não é ele que, depois que ele casou, ele tentou trazer o filho, que é o Silano, para junto deles, mas a mulher dele de agora não aceitou. A mulher de agora não, a esposa dele não aceitou. Aquela que ele escolheu para ser esposa oficial dele não aceitou, e ele então não assumiu o filho, que ficou sendo um filho bastardo. E ele coloca isso assim como se fosse coisas que normalmente acontece, ele coloca como culpa da juventude. E aí o Caio pergunta para ele, mas você estaria menos jovem agora? Ou seja, agora que você vai reencontrá-la, você vai rever Cláudia Sabina, e ela é agora então uma mulher que não é mais aquela plebeia pobre que você não assumiu, que você namorou mas não assumiu quando engravidou. Então como é que seria isso agora, quando você vai chegar lá e vai reencontrá-la, e ela é a esposa do prefeito Lólio, que ele já disse que é uma pessoa que facilitou a vida dele ali quando teve toda essa revolução ali na Judéia, onde todos perderam tudo e ele não, ele ficou bem de vida mesmo depois de tudo que aconteceu. E então o Elvídio diz, no último vídeo, ele conclui dizendo: Caio, bom amigo, pelas barbas de Júpiter, não me faças voltar ao pélago escuro do passado. E conclui dessa forma: meu regresso a Roma inclina-se de perspectivas dolorosas, embora não ouse confessá-lo. Porque ele disse que a alma dele ficava apavorada. Não sei se foi essa exatamente a palavra, em imaginar o que podia acontecer, porque quando a gente vem a gente esqueceu, porém ele tá recém-vindo, não é? Porque ele passou mais ou menos também um pouco mais de 7 anos
para se reencarnar, já que ele morreu um ano, alguma coisa antes do senador. Então, eu acredito que a gente esquece apenas, mas não é apagado do nosso subconsciente. A nossa alma, o nosso espírito sabe. E então é por isso que ele tem dentro dele ele sabe que o regresso dele vai trazer bastante coisa dolorosa, mas ele não ousa confessar. E vamos ver então como que continua. Eu peço a Jesus Cristo então que me abençoe, permita que eu faça essa leitura, que ela seja fluida, que ela seja de fácil entendimento e que os comentários que eu faça também possam ser para trazer mais alguma informação que possa ajudar na compreensão, e se não for para isso, que eu não os faça. Que Chico Xavier e Emmanuel também possam abençoar essa leitura e possa, quem sabe, até me inspirar nos comentários. E que você que está vendo, assistindo, que esse livro seja como o Emmanuel disse no livro Há 2000 anos, que sirva de roteiro para a sua jornada, para a minha jornada, é por isso que eu estou fazendo. E ele diz também, nesse livro ele diz, leia e medite sobre, não é ficção, é realidade. É uma forma de nos ajudar a fazer a mesma travessia que ele já fez. Vamos lá então? Fabrícios ouviu-o atento e compungido. As palavras do amigo denunciavam o profundo temor de retornar ao passado tão cheio de aventuras. Aquela atitude súplice atestava que a recordação dos tempos idos ainda lhe palpitava no peito, apesar de todos os esforços para esquecer. Reprimindo os próprios receios, falou então afetuosamente: "Pois bem, não falaremos mais nisso." E acentuando a alegria que lhe causava aquele encontro, continuou comovidamente: "Então poderia acaso esquecer-me de algo que me pedisses?" Sem mais delonga, encaminhou-se para o átrio onde os serviçais de confiança lhe esperavam às ordens, regressando à sala acompanhado pelo desconhecido que lhe seguira a liteira, na atitude humilde de escravo. Elvídio Lúcius surpreendeu-se ao ver a personagem interessante que lhe era apresentada. Identificara imediatamente a condição de servo, mas o espanto lhe provinha da profunda simpatia que aquela figura lhe inspirava. Olha, gente, outra coisa, né? A gente esquece, mas não é apagado, e a mesma coisa com as pessoas com as quais a gente já teve um entendimento, a gente já viveu, a gente já teve alguma relação em vidas anteriores, porque a gente se lembra então que aqui o Elvídio é aquele amigo do senador Públio Lentulus, e quem é o escravo que está sendo apresentado? O senador Públio Lentulus. Então o Elvídio voltou novamente como nobre, e agora ele recebe aqui de presente um escravo que é a reencarnação do senador Públio Lentulus, eles eram amigos íntimos. Eles estavam juntos ali naquele último capítulo, na destruição de Jerusalém, foram ambos aprisionados por André de Horas, e o Pompílio Crasso, que é o Elvídio, teve então o coração arrancado na frente, foi morto, teve o coração tirado do peito na frente do senador. Foi a última visão que o senador Públio Lentulus teve. E agora eles se reencontram aqui 50 anos depois daquele dia, não exatamente daquele dia, porque 50 anos depois é depois que o senador morreu na destruição de Pompeia. Então, mais ou menos 50 anos, 51 anos depois daquele dia que houve essa cena entre os dois então, o Pompílio Crasso, que agora é o Elvídio, a última pessoa conhecida que ele viu na frente dele foi o senador Públio Lentulus antes de morrer. E a última coisa que o senador viu foi ele sendo morto na frente dele, tendo o coração arrancado. E os dois eram muito amigos. E agora, então, eles voltam a se reencontrar. Um novamente como nobre e o outro como escravo. Mas aí eles não se lembram, porém, havia uma profunda simpatia que aquele escravo inspirava a ele, o que não é uma coisa normal, não é? Seus traços de israelita eram iniludíveis, porém no olhar havia uma vibração de orgulho nobre, temperado de singular humildade. Na fronte larga notavam-se cãs precoces, ou seja, os cabelos brancos, se bem que o físico denunciasse a pletora de energias orgânicas da idade madura.
O aspecto geral, contudo, era o de um homem profundamente desencantado da vida. No rosto, percebia-se o sinal de macerações e sofrimentos indefiníveis, impressões dolorosas, aliás, compensadas pelo fulgor energético do olhar, transparente de serenidade. Então a gente vê aqui que ele tinha um orgulho nobre, temperado de singular humildade. Então realmente aqui dá para ver que ele então entendeu a lição que ele teve ali com o senador Publio Lentulus. Não ficou claro no vídeo anterior, quando eu disse que parecia que ele não tinha entendido, mas agora está claro para mim. Ele tem esse orgulho nobre, mas ele está temperado de humildade, que foi o que foi pedido para ele na encarnação anterior e ele não conseguiu dar. E aí, porém, ele traz essa serenidade no olhar. Se ele não tivesse entendido isso, ele estaria com revolta no olhar, não é? Porque afinal ele é um escravo. Eis a surpresa, frisou Caio Fabricius alegremente. Comprei como lembrança esta preciosidade na feira de Terebinto, quando alguns de nossos companheiros liquidavam o espólio dos vencidos. Só para ter uma ideia, né, gente? Ele que era o senador, um senador romano, com todo o poder que ele tinha de estar escravizando quem ele quisesse. E agora imagina ele ali na feira dos escravos, que a gente sabe que os escravos eram comercializados como coisas. Acredito que nem como animais hoje, eram como coisas mesmo, sem nenhum valor, e ele foi ainda comprado ali na liquidação daqueles vencidos, aqueles que ninguém mais queria, porque afinal ele estava aqui com 45 anos, e os escravos, eles tinham que, quanto mais jovens não, mas um escravo moço, não criança, mas um escravo jovem, óbvio que ele seria preferido a um escravo de idade mais avançada. E imagina um senador passar por essa situação, então, de estar ali como uma mercadoria qualquer, sendo escolhida e ainda sendo deixado preterido e depois ser liquidado dessa forma, não é? É realmente para testar se ele entendeu que o que ele precisava aprender era a humildade, não é? Sem esquecer que ele só está contando isso para que a gente traga para a nossa realidade, para a nossa vida. Ovídio Lúcius parecia não ouvir, como que procurando mergulhar fundo naquela figura curiosa, ao alcance dos olhos dele, e cuja simpatia lhe impressionava as fibras mais sensíveis e mais íntimas. Admiras-te? Insistiu Caio, desejoso de ouvir suas apreciações diretas e francas. Querias, porventura, que te trouxesse um Hércules formidando? Preferi lisonjear-te com um raro exemplar de sabedoria. Ovídio agradeceu com um sinal expressivo, acercando-se do escravo silencioso com um leve sorriso. Como te chamas? Perguntou solícito. Nestório. Onde nasceste, na Grécia? Sim, respondeu o interpelado com um doloroso sorriso. Como pudestes alcançar Terebinto? Senhor, sou de origem judia, apesar de nascido em Éfeso. Meus antepassados transportaram-se à Jônia há alguns decênios em virtude das guerras civis da Palestina. Criei-me nas margens do Egeu, onde mais tarde constituí família. A sorte, porém, não me foi favorável. Tendo perdido minha companheira prematuramente, devido a grandes desgostos, em breve, sob o guante de perseguições implacáveis, fui escravizado por ilustres romanos que me conduziram ao antigo país de meus ascendentes. E foi lá que a revolução te surpreendeu? Sim. Onde te encontravas? Nas proximidades de Jerusalém. Falaste de tua família, tinhas apenas mulher? Não, senhor, tinha também um filho. Também morreu? Ignoro. Meu pobre filho, ainda criança, caiu, como seu pai, na dolorosa noite do cativeiro. Apartado de mim, que o vi partir com o coração lacerado de dor e de saudade, foi vendido a poderosos mercadores do sul da Palestina. Ovídio Lúcius olhou para Fabricius como a expressar a admiração pelas respostas desassombradas do desconhecido
continuando, porém, a interrogar. A quem servias em Jerusalém? A Cálios Flávios. Conheci-o de nome. Qual o destino do teu senhor? Foi dos primeiros a morrer nos choques havidos nos arredores da cidade entre os legionários de Tineio Rufus e os reforços judeus chegados de Betel. Então nós já vimos aqui que o Tineio Rufus é aquele que então foi o responsável por toda a destruição, especialmente não respeitando então a parte ali religiosa dos judeus. Também combateste? Senhor, não me cumpria combater senão pelo desempenho das obrigações devidas àquele que, conservando-me cativo aos olhos do mundo, há muito me havia restituído à liberdade, junto de seu magnânimo coração. Minhas armas deviam ser as da assistência necessária ao espírito leal e justo dele. Cálios Flávios não era para mim o verdugo, mas o amigo e protetor de todos os momentos. Para meu consolo íntimo, pude provar-lhe a minha dedicação quando lhe fechei os olhos no alento derradeiro. Aqui então, o Nestório deixando ali uma boa, uma incrível impressão ali para o Elvídio Lúcio, que vai ser o dono dele a partir de agora, né? Ele está recebendo ele ali de presente do Caio Fabrício, e ele deixando ali, ele já sentiu essa intimidade, ele já sentiu essa simpatia íntima das profundezas dele, e agora então ele mostrando como é que era também como é que foi passado com o ex-amo dele, que ele diz que não era, então ele não era um escravo, ele já era liberto no coração dessa pessoa, e ele nunca o teve como um verdugo, e que foi a pessoa que fechou os olhos dele na hora da morte. Então eu acho que ele está muito bem avalizado aí. Então, o senador Públio Lentulus agora como Nestório nessa nova família para quem ele foi vendido. Por Júpiter, exclamou Elvídio, dirigindo-se em voz alta ao amigo. É a primeira vez que ouço um escravo abençoar o senhor. Não é só isso, respondeu Caio Fabrícios, bem-humorado, enquanto o servo os observava ereto e digno. Nestório é a personificação do bom senso. Apesar dos seus laços de sangue com a Ásia Menor, a cultura dele acerca do império é das mais vastas e notáveis. Será possível? Tornou Elvídio admirado. Conhece a história romana tão bem quanto um de nós. Mas chegou a viver na capital do mundo? Não. Ao que ele diz, somente a conhece por tradição. E aí, mais uma vez, uma prova de que o esquecimento é superficial. Ele está ali no fundo, porque a gente vê gente que vem gênios, não é? Gênios crianças que já nascem e sabem alguma coisa assim de forma genial mesmo, mas a gente pensa, é porque em uma outra vida ela já foi, já estudou tudo aquilo, já tem tudo aquilo nas entranhas, no íntimo dela. E o senador, dessa vez, o escravo Nestório, ele não viveu na capital romana dessa vez para conhecer tudo isso, mas quem é, como foi, onde ele nasceu, onde é o berço dele da encarnação anterior, não é? Então, não só dessa, da anterior também. Já convidado pelos dois patrícios, sentou-se o escravo para demonstrar os conhecimentos dele. Com desembaraço, falou das lendas encantadoras que envolviam o nascimento da cidade famosa entre os vales da Etrúria. Então a gente vê que a Etrúria, eu tirei aqui, é uma região antiga da Itália que corresponde hoje ao que é a Toscânia. E as deliciosas paisagens da Campânia, ou seja, deixa eu ler de novo que eu falei, mas que talvez não dê para... Com desembaraço, falou das lendas encantadoras que envolviam o nascimento da cidade famosa entre os vales da Etrúria, então, que é essa região antiga da Itália, correspondente à Toscânia agora, e as deliciosas paisagens da Campânia. Rômulo e Remo teriam sido então aqueles que a quem é
atribuído que seriam os que fizeram, então fundaram Roma, e que eles teriam então sido alimentados por uma loba. Não encontrei aqui onde eu anotei, porém é isso, tá bom? Rômulo e Remo, a lembrança de Acca Larentia. A Acca Larentia, ela era uma mulher mítica e mais tarde deusa da mitologia grega. O rapto das Sabinas. O rapto das Sabinas é o seguinte: havia ali na região vários povos, inclusive os sabinos, e não tinha muita mulher ali jovem para estar populando mais ali quando Roma estava sendo criada, e eles pediram aos sabinos para mandar mulheres, mandar jovens ali, porque tinham mais rapazes, mais jovens, homens. E eles não conseguiram, os sabinos não estavam de acordo. Aí então eles promoveram uma festa e chamaram os povos ali da redondeza, inclusive os sabinos, e aí raptaram as mulheres sabinas para que pudesse então ser povoado então ali a nova cidade, o novo local que estava sendo construído, que estava sendo ali então fundado, que é Roma. O rapto das Sabinas eram imagens que, na linguagem de um escravo, broslavam-se de novos e interessantes matizes. Em seguida, passou a explanar o extraordinário desenvolvimento econômico e político da cidade. A história de Roma não tinha segredos para o intelecto dele, remontando à época de Tarquínio Prisco. Tarquínio Prisco, então, ele foi o quinto rei de Roma, o primeiro rei etrusco. E a gente viu então que os etruscos, a gente já viu quem foram ali, era um dos povos ali também das redondezas. Então o Tarquínio Prisco foi o quinto rei e o primeiro etrusco. Falou de suas construções maravilhosas e gigantescas, detendo-se em particular na célebre rede de esgotos, a caminho das águas lodosas do Tibre. Lembrou a figura de Sérvio Túlio. Foi o sexto rei de Roma e o segundo da descendência etrusca, ele também era etrusco. Dividindo a população romana em classes e centúrias. Numa Pompílio, que foi o segundo na sucessão dos reis, mas o primeiro rei dos povos sabinos, que vinha dos sabinos. Menênio Agripa, que foi um cônsul. Os Gracos, os irmãos Gracos, eles ficaram conhecidos por tentarem realizar reformas sociais, incluindo a reforma agrária durante a República Romana, mas acabaram perseguidos pelos senadores. Sérgio Catilina. O Sérgio Catilina a gente conhece ali da passagem do livro Há 2000 anos, que nós vimos então que ele foi aquele que tentou fazer ali dar o golpe contra a República de Roma, e o nome dele era Lúcio Sérgio Catilina. Ele foi um militar e senador da Roma Antiga, célebre por ter tentado derrubar a República Romana. Depois vem quem aqui? Sérgio Catilina. Cipião Nássica. Quem é aqui? O Cipião Nássica. O nome dele é Públio Cornélio Cipião Nássica Córculo. Ele então foi um político da família dos Cipiões, da gente Cornélia da República Romana, eleito cônsul. E todos os vultos famosos da República foram recordados na sua exposição, onde os conceitos cronológicos se alinhavam com admirável exatidão. Meu Deus, para guardar todos esse pessoal, tudo que cada um fez, meu Deus. Ele, quando senador, era realmente bem ali aplicado nos estudos, além, óbvio, de que ali ele era um romano. Os deuses da cidade, os costumes, conquistas, generais intrépidos e valorosos eram com detalhes indelevelmente gravados na memória dele. Seguindo o curso dos seus conhecimentos, rememorou o império nos seus primórdios, salientando suas realizações portentosas, desde o faustoso brilho da corte de Augusto, as magnificências dos Césares, trabalhadas pela sua dialética fluente,
apresentavam novos coloridos históricos em vista das considerações psicológicas acerca de todas as situações políticas e sociais. Por muito tempo falara Nestório dos seus conhecimentos do passado, quando Elvídio Lúcio, sinceramente surpreendido, o interpelou. Onde conseguiste essa cultura radicada em nossas mais remotas tradições? Senhor, tenho manuseado todos os livros da educação romana ao meu alcance desde moço. Além disso, sem que me possa explicar a razão, a capital do império exerce sobre mim a mais singular de todas as seduções. Ora, ajuntou Caio Fabrício satisfeito, Nestório tanto conhece um livro de Salústio como uma página de Petrônio. Os autores gregos, igualmente, não têm segredos para ele. Considerada, porém, a sua predileção pelos motivos romanos, quero acreditar haja ele nascido ao pé de nossas portas. O escravo sorriu levemente enquanto Elvídio Lúcio esclarecia. Semelhantes conhecimentos evidenciam um interesse injustificável da parte de um cativo. E depois de uma pausa, como se estivesse arquitetando um projeto íntimo, continuou a falar dirigindo-se ao amigo. Meu caro, louvo-te a lembrança. Minha grande preocupação no momento era obter um servo culto que pudesse incumbir-se de enriquecer a educação das minhas filhas, auxiliando-me simultaneamente no arranjo dos processos do Estado, a que agora serei compelido pela força do cargo. O anfitrião mal havia concluído seu agradecimento quando surgiram na sala a esposa e as filhas, num gracioso cromo familiar. Alba Lucínia, que ainda não atingira os 40 anos, conservava no rosto os mais belos traços da juventude, a iluminarem seu perfil de Madonna, junto das filhas, duas primaveras risonhas. Seu aspecto de mocidade ganhava um todo de nobres expressões vestalinas, confundindo-se com as duas, como se lhes fora a irmã mais velha, ao invés de mãe extremosa e afável. Então aqui o Emmanuel apresentando a família então do Elvídio Lúcio ali, entre então a mulher e as duas filhas dele. Elvídia e Célia, porém, embora a semelhança profunda dos traços fisionômicos deixavam transparecer espontaneamente a diversidade de temperamentos e pendores espirituais. A primeira entremostrava nos olhos uma inquietação própria da idade, indiciando os sonhos febricitantes que lhe povoavam a alma, ao passo que a segunda trazia no olhar uma reflexão serena e profunda, como se o espírito de mocidade houvera envelhecido prematuramente. Então, quem é a primeira? Ela é a Elvídia. A segunda, quem é? A Célia. A Célia que o Emmanuel já apresentou ali no início, na carta ao leitor, que ele fez ali a apresentação do livro, como sendo uma alma nobre, como sendo uma alma, ele chama de santa realmente, e que a gente vai reencontrar novamente ali como Alcione no livro Renúncia. Todas as três exibiam graciosamente os delicados enfeites do peplum em sua feição doméstica, presos os cabelos em preciosas rédeas de ouro, ao mesmo tempo que ofereciam a Caio Fabrícios um sorriso de acolhimento. Ainda bem, murmurou o hóspede com vivacidade própria de seu gênio expansivo, avançando para a dona da casa. O meu grande Elvídio encontrou o altar das três graças, entronizando-as egoisticamente no lar. Aliás, aqui estamos nas plagas do Egeu, berço de todas as divindades. Então agora é a vez do Caio mostrar que realmente as três estão realmente ali embelezando aquela parte ali da casa da vida do Elvídio. Suas saudações foram recebidas com geral agrado. Não somente Alba Lucínia, mas também as filhas se regozijavam com a presença do carinhoso amigo da família de muitos anos. Em breve, todo o grupo se animava em palestra amena e sadia. Era o burburinho das notícias de Roma, de mistura com as impressões da Idumeia e de outras regiões da Palestina, onde Elvídio Lúcio estagiara junto da família, enfileirando-se as opiniões encantadoras e íntimas acerca dos pequeninos nadas de cada dia.
Em dado instante, o dono da casa chamou a atenção da esposa para a figura de Nestório, encolhido a um canto da sala, acrescentando entusiasticamente: Lucínia, eis o régio presente que Caio nos trouxe de Terebinto. Um escravo? Perguntou a senhora com entonação de piedade. Sim, um escravo precioso. A capacidade mnemônica dele é um dos fenômenos mais interessantes que tenho observado em toda a vida. Imagina que tem dentro do cérebro a longa história de Roma, tradições e costumes familiares, como se houvera nascido no Palatino. Desejo sinceramente tomá-lo ao meu serviço particular, utilizando-o ao mesmo tempo no apuro da instrução de nossas filhas. Alba Lucínia fitou o desconhecido tomada de surpresa e simpatia. Por sua vez, as duas jovens o contemplavam admiradas. Saindo, contudo, de sua estupefação, a nobre matrona ponderou refletidamente. Euvídio, sempre considerei a missão doméstica como das mais delicadas de nossa vida. Se esse homem deu provas dos seus conhecimentos, te-las-ia dado também de suas virtudes, para que venhamos a utilizá-lo confiadamente na educação de nossas filhas? Aqui então a Alba Lucínia mostrando que ela tá enxergando um pouco além, porque aqui a gente sabe que o Nestório é um escravo, é uma pessoa de total confiança, mas aí ela não sabia, ela não conhecia, então ela ali com razão, eu acredito, perguntando a ele. Então ele deu mostras dos conhecimentos, mas teria também dado das virtudes? O marido sentiu-se embaraçado para responder à pergunta tão sensata e oportuna, mas em seu auxílio veio a palavra firme de Caio, que esclareceu: Eu vou lá dou, minha senhora. Se Ovídio pôde abonar-lhe a sabedoria, posso eu testificar as nobres qualidades morais dele. Alba Lucínia pareceu meditar por momentos, acrescentando afinal com um sorriso satisfeito: Está bem, aceitaremos a garantia da sua palavra. Em seguida, a graciosa dama fitou Nestório com caridade e brandura, compreendendo que, se o seu doloroso aspecto era, incontestavelmente, o de um escravo, os olhos revelavam uma serenidade superior, saturada de estranha firmeza. Alba Lucínia, então, bem ali perspicaz na hora de estar fazendo a avaliação dela, está olhando, está vendo além daquilo que está sendo mostrado, né? Isso é super importante. Depois de um minuto de observação acurada e silenciosa, voltou-se para o marido dizendo-lhe algumas palavras em voz quase imperceptível, como se pleiteasse a aprovação dele, antes de dar cumprimento a algum de seus desejos. Euvídio, por sua vez, sorriu ligeiramente, dando um sinal de aquiescência com a cabeça. Voltando-se então para os demais, a nobre senhora falou comovidamente: Caio Fabrícios, eu e meu marido resolvemos que nossas filhas venham utilizar a cooperação intelectual de um homem livre. E tomando de minúscula varinha, que descansava no bojo de um jarrão oriental a um canto da sala, tocou levemente a fronte do escravo, obedecendo às cerimônias familiares com as quais o senhor libertava os cativos na Roma imperial, exclamando: Nestório, nossa casa te declara livre para sempre. Uau, como é vir então para colher aquilo que a gente plantou e entendendo, né? Olha o olhar dele ali de humildade, olha ele entendendo tudo, e aí vai ficando muito mais fácil, porque se ele não tivesse entendido ainda, aí eu acredito que ele não ia conseguir a liberdade assim com tanta facilidade, não é? Filhas, continuou a dizer sensibilizada, dirigindo-se às duas jovens: Nunca humilheis a liberdade deste homem, que terá toda a independência para cumprir seus deveres. Caio e Euvídio entreolharam-se satisfeitos, enquanto Euvídia cumprimentava de longe o liberto com um leve aceno de cabeça, altiva.
Célia aproximou-se do alforriado que tinha os olhos úmidos de lágrimas e estendeu-lhe a mão aristocrática e delicada, numa saudação sincera e carinhosa. Olha a diferença aqui então entre as duas irmãs, mais ou menos na mesma idade. A Célia e a Elvídia. Olha qual foi o comportamento de uma e da outra. Seus olhos encontravam o olhar do ex-escravo numa onda de afeto e atração indefiníveis. O liberto, visivelmente emocionado, inclinou-se e beijou reverentemente a mão generosa que a jovem Patrícia lhe oferecia. A cena comovedora perdurava por momentos quando, com surpresa geral, Nestório se levantou do recanto em que se achava e, caminhando até o centro da sala, ajoelhou-se ante os seus benfeitores, osculando humildemente os pés de Alba Lucínia. Ele sabia então como mostrar que ele estava sendo grato pela generosidade que estava sendo apresentada a ele, né? Osculando então, beijando os pés da Alba Lucínia, que foi quem teve o ensejo, então foi quem desejou primeiramente estar dando a liberdade a ele, que foi consentido pelo marido dela. Então, gente, é dessa forma que se termina esse primeiro capítulo e nós vamos ver no próximo um anjo e um filósofo. E aí, então, eu espero que vocês estejam gostando da leitura, estejam gostando desse livro que dá continuidade à saga do nosso senador Públio Lentulus, se bem que dessa vez não vai ser exatamente fixado nele, ele não é o personagem principal, como Emmanuel já nos explicou, até por isso que a gente já pega ele aqui em uma idade, não como um menino, já com 45 anos, e quem é a personagem principal agora nos foi apresentada é a Célia, então, que é a filha do Elvídio e irmã da filha do Elvídio e da Alba Lucínia aqui, e irmã também da Elvídia. E agora todos esses personagens já apareceram então pra gente aqui, nós que tínhamos apenas 2 até agora. Vamos ver então no próximo capítulo como é que vai se desenrolar tudo isso. Eu espero que você esteja gostando, se quiser compartilhar, quiser deixar seu like. Se estiver gostando, quiser deixar seu like. E se você quiser entrar lá no meu canal, tem os outros vídeos, os anteriores, o Paulo Estevam, Boa Nova, que eu fiz, que não faz parte dos romances de Emmanuel, mas é o segundo preferido do Chico Xavier, segundo eu li informações na internet, então eu aceitei como se fosse, eu coloquei ele como segundo aqui na minha série, mas não faz parte dos romances de Emmanuel. Dos romances eu tenho o Paulo Estevam e o Há 2000 anos, mas eu deixo os 3 aqui destacado para você nas playlists, se você quiser ver, vale muitíssimo a pena. Chico Xavier, o grande, veio e escreveu mais de 500 livros, traduzidos para, acredito que todos os idiomas, então vale muito a pena que a gente leia assim. São pepitas de ouro que ele traz, são manuais de instrução, realmente, como Emmanuel diz com os livros dele, são para nos servir de roteiro para a nossa passagem, para que a gente seja sábio, a gente não precise, a gente aprenda, vendo o outro fazer, a gente aprenda. Vendo o outro errar, a gente vê, isso eu não vou fazer. Tá bom? É esse o objetivo. Eu espero que você esteja gostando, que esse livro possa realmente transformar a sua vida, que possa te apresentar Jesus Cristo. E agradeço e espero te ver para dar continuidade. Tchau!